Caros amigos, tudo bem? Meu nome é Renato Serra e essa é a Reciclagem Democrática. E essa semana nós tivemos muita coisa aí rolando, mas o grande nome da semana foi a tal da narrativa. E aí a gente viu diversas narrativas aí para justificar coisas absurdas, inclusive um endosso a um ditador, feito por parte do nosso presidente. Bom, é muita coisa que tem que se falar, eu estou fazendo só essa introdução aqui, que é aquela que você já conhece, e eu queria agradecer a você que foi lá, se inscreveu no canal. Se você já é inscrito, acompanhe esse vídeo, recomende ele para os seus amigos, vá lá, dê uma curtida, faça um comentário, é sempre bom estar interagindo com você. Dito isso, vamos aos principais assuntos da semana. E a semana começou com o nosso presidente já em território nacional, ali aguardando as lideranças latino-americanas para uma reunião que aconteceria aqui no Brasil. E, bom, ele foi lá fazer uma recepção diferenciada para o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Diz o ditado popular que vizinho e parente a gente não escolhe, então manda o bom senso a gente manter uma boa relação. Mas não foi o que se viu, não foi uma simples deferência ao vizinho, mas na verdade um endosso à ditadura de Nicolás Maduro, já amplamente denunciada por vários organismos internacionais multilaterais, onde há um êxodo mais ou menos de 25% da população, agressões, perseguições, Estado aparelhado, mortes, estupros, todo tipo de violência contra a imprensa, uma coisa assim horrorosa, e o nosso presidente reduziu tudo isso a uma narrativa. Quer dizer, inclusive aconselhando o ditador a construir a narrativa dele. Afinal de contas, não importam os fatos, o que importam são as narrativas que são construídas. Isso espantou o mundo e espantou inclusive os próprios aliados do presidente. E a própria esquerda latino-americana, que na reunião teve que se pronunciar contra esse absurdo que essa esquerda sindical socialista criminosa, representada pelo Lula, acredita ou prega. Na verdade, a gente pode ter até diferenças ideológicas com uma esquerda progressista, democrática, mas isso fica no campo ali da retórica, da discussão. Na verdade, não. Lula tem uma admiração por ditadores. Inclusive, há anos atrás, numa revista masculina, ele foi explícito assim que a sua admiração por Hitler, inclusive. E é essa esquerda sindical socialista que constrói narrativas. Isso é extremamente perigoso. Se nós olharmos o país venezuelano, uma das questões que levaram, inclusive, a essa derrocada foi a aparelhamento do Tribunal Superior, o Tribunal, a Alta Corte venezuelana, que hoje, na verdade, legisla naquele país. E se você vê alguma semelhança com o que está acontecendo na Alta Corte brasileira, não é uma mera coincidência. Então, é necessário, é urgente, diminuir o poder da nossa Alta Corte. O problema não são os ministros, o problema é a própria estrutura. Mas como vamos diminuir esse poder? É muito simples. É só você tirar do Supremo Tribunal Federal a instância recursal, ou seja, aqueles processos civis e criminais passariam a ser julgados mais pelo STF. E outra forma de reduzir esse poder é tirar o foro privilegiado das autoridades. Com isso, você esvazia realmente o poder do STF e faz um freio a essa arrancada autoritária que essa corte tomou, que vai exatamente se alinhar ao ditador do momento. Porque, afinal de contas, eles estão lá para proteger o sistema. E, para isso, tiveram que reabilitar um criminoso para poder concorrer a uma eleição. Então, as pessoas que ainda não enxergaram esse perigo, a questão democrática, a volta do Lula e tudo isso, é uma questão que foge um pouco a questão da própria democracia. Afinal de contas, não foram respeitadas as leis, o devido processo legal, e o que nós estamos vendo agora é exatamente a corte exorbitando seus poderes. Bom, mais uma questão aí, vamos falar da narrativa, os nossos queridos repórteres estavam lá numa reunião, inclusive para fazer uma entrevista para o Nicolás Maduro, e a Adélis Ortiz, que é uma repórter da Globo, uma repórter sênior, tomou lá um soco no peito. Isso mostra, talvez tenham que construir uma narrativa qualquer para justificar essa agressão que a repórter sofreu. Ou seja, lá na tropa do Maduro, inclusive ali acusa-se que talvez o agressor seja até do GSI, nós estamos ali vendo exatamente a estruturação de um poder de exceção, que começa exatamente querendo calar as perguntas que são inconvenientes de serem respondidas. Então, aqueles que defendem o PL da fake news, PL que vai combater a desinformação e tudo isso, essa novilíngua dos atos antidemocráticos e coisas a mais, tem que tomar muito cuidado, porque estão
estão dando corda em casa de enforcado. Daqui a pouco todo mundo está com a corda no pescoço e nem vai saber o que aconteceu. Bom, e essa semana também nós tivemos aí o anúncio do aumento dos combustíveis, né? Porque o governo, semana passada, fez lá a sua nova, vamos dizer, referencial de preços para o petróleo, fazendo ali uma composição, que eu cheguei até a comentar aqui, mas a verdade é que agora o combustível deixou de ser um item essencial, né? Que sendo item essencial ele tinha que ser tributado em 17%, e aí instituíram uma alíquota única de R$ 1,20, né? R$1,20, que vai ser cobrado, e com isso a gasolina, aquele valor que foi descontado, ele vai voltar sob aumento, então o pessoal que estava aplaudindo o novo governo sabe que vai ser tributado e vai ser tributado pesado. E não é à toa, não é narrativa. Vamos fazer mais uma outra, né, narrativa aqui, que o governo venceu, né, a aprovação da medida provisória da estrutura administrativa. Ora, senhores, todo governo que entra, ele faz lá o seu desenho administrativo, faz através de medida provisória e nunca houve problema para aprovar isso no Congresso. Dessa vez, o governo teve que liberar 1,7 bilhão em emendas parlamentares para garantir a reforma administrativa, que é um MP comezinha, corriqueira, que todo governo não precisa negociar. Ou seja, o governo está perdendo assim, o poder dele muito rápido, porque ele não consegue fazer nenhum tipo de articulação política, ele só consegue fazer as coisas mediante trocas em emendas, em dinheiro, em poder, em cargos, e isso está se esvaziando muito rápido. E o governo não consegue impor nada, nenhum projeto, nenhuma mudança, nada que seja, vamos dizer assim, factível. A tal reforma, o arcabouço fiscal, o regime fiscal, seja lá como queiram chamar, né, o novo teto de gastos, ou a forma que vai se gerir os gastos públicos no país, teve uma alteração grande dentro da Câmara e deve ser ainda alterado no Senado, na Casa Revisora, para exatamente se tornar uma coisa menos pior do que o governo estava propondo. Então o governo vai sendo garroteado e vai ficando cada vez mais imobilizado e a gente vai vendo um presidente completamente translocado, né, com ainda dentro de uma mentalidade da década de 60 do século passado, né, um socialista violento que apoia ditaduras, né, que está parcerado ali, não é simplesmente aceitar ou exercer uma liderança, não, mas ele mostra parceria com as ditaduras. E, bom, para não dizer que tudo está ruim, a CPI do MST vem revelando, na verdade, e quem está acompanhando, eu venho acompanhando, teve ali, eu aconselho a vocês a assistirem lá o convidado, Ronaldo Caiado, né, que falou durante 20 minutos sobre ele como governador de Goiás, tem tratado o tema, né, dentro dos assentamentos, fazendo a reforma agrária, sem esse tipo de agressão promovida pelo MST. Ele sim lá reprimiu esse movimento, mas ao mesmo tempo deu terra, deu condições, deu infraestrutura para quem queria produzir. O MST tem se provado, inclusive, através dessa CPI, que tem sim um lado ali de pessoas que acabam inocentemente se associando a esse movimento para a defesa da reforma agrária, mas tem lá as lideranças que usam esse argumento para cometer crimes, na verdade. E crimes graves, crimes como esbulho possessório, crimes de agressão, crimes de ameaça, crimes de extorsão. Então são pessoas que levam ali, na verdade, um ideário marxista revolucionário e que não tem nada a ver com os problemas que estão sendo resolvidos por outras vias, inclusive pela própria via oficial, que é da reforma agrária, que é exatamente dar terra para quem quer produzir e precisa produzir, porque o Brasil quer exatamente isso, pessoas que estejam dispostas a trabalhar a terra, a produzir, a se tornar cidadãos, e não revolucionários, a fim de implantar um regime socialista no país. Bom, em relação à CPMI dos atos do dia 8 de janeiro, a grande bomba da semana foi exatamente a falsificação de documento oficial feito pelo general G. Dias, que era o chefe do GSI na ocasião. Isso é uma reportagem que saiu na Rede Globo, né, no jornal o Globo, quer dizer, a imprensa oficial, que não mente, que não faz fake news, então a gente acredita que seja de fonte segura e que isso é muito grave, porque exatamente houve uma falsificação que omitiu as diversas mensagens que o chefe do GSI, o responsável pela segurança ali no Palácio do Planalto, tinha recebido vários alertas em WhatsApp, inclusive, das possibilidades de invasão, e ele não mobilizou, né, a guarda ali, inclusive dispensou gente da guarda presidencial que fica ali no Palácio, um batalhão, foi muita gente dispensada, mesmo sabendo das consequências do que ia acontecer. Então isso é um ato gravíssimo, a gente não sabe ainda por que esse general não está preso, né, deveria estar preso, porque além de tudo ele parece falsificou o sistema de informações,
né, de dados do próprio Estado. Então, as coisas devem se agravar muito. Agora foi aprovado aí para a semana, nós vamos assistir depoimentos de pessoas que estavam lá e foram presas. E, obviamente, que nós queremos que todos os vândalos translocados que estiveram lá, que fizeram essa agressão e essa depredação do patrimônio público, sejam devidamente punidos, dentro do que manda os rigores da lei. Agora, o que nós não podemos ver é esse tipo de coisa que nós estamos vendo, patrocinado mais uma vez por um tribunal de exceção, que agora se chama STF. Bom, e o nosso grande tribunal acaba de condenar Collor por crimes de corrupção, levando em consideração processos da Lava Jato, na mesma semana, vamos dizer assim, que o STJ simplesmente extingue o processo do Eduardo Cunha, quer dizer, que era um grande corrupto. Então a gente não vê assim uma dose, mas a gente vê uma coisa muito interessante. O Alexandre de Moraes defendeu para Collor uma pena de 8 anos e 3 meses. E o nosso lá, o deputado Daniel Silveira, que foi condenado por exatamente fazer uma agressão verbal ali contra o Supremo Tribunal Federal. Então a gente vê quais são as medidas desse tribunal, né? Uma pessoa que roubou milhões do povo brasileiro recebe uma pena menor de quem ofendeu aquele tribunal. Então são coisas graves que estão acontecendo, mas que todo mundo tem que ficar atento para os detalhes. Para não dizer que tudo foi uma desgraça nessa semana, então vamos dizer que o PIB, né? O PIB surpreendeu, né? A relação. O PIB cresceu mais do que estava projetado, mostrando a resiliência do povo brasileiro, o trabalho do povo brasileiro, né, que apesar dos governos, apesar deste governo, consegue ainda fazer o país crescer economicamente. Parabéns ao povo, que não depende do governo, afinal de contas é o governo que depende do povo, e está aí trabalhando, está tentando lutar, está tentando vencer, mesmo com essa maré difícil que nós estamos vendo por aí. Nós queremos ver o horizonte clarear, mas as ações do nosso presidente, do governo e dos tribunais superiores parece que remam contra. Resta a nós apenas um Congresso que começa a se levantar como poder, começa a mostrar a sua força para exatamente colocar esses trilhos do Estado democrático, né, o trem da democracia, de volta aos trilhos. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Um grande abraço e até a próxima.